Mateus 22, 34 a 40. Assim diz a palavra do Senhor. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Oremos. Nosso Deus, louvado seja o teu nome. Obrigado pela tua palavra, pela tua revelação. Obrigado, ó Deus, por ter nos ensinado a respeito do grande mandamento. Pai, que neste momento o teu Espírito Santo nos abençoe, para que a tua palavra seja fielmente exposta e o teu povo seja verdadeiramente edificado, para que tu recebas toda a glória, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, em 2014, o mundo foi abalado com um lançamento de um livro. O livro é Procurei Alá, Encontrei Jesus, do autor, do nosso saudoso irmão Nabil Querish. Nabil Querish agora já desfruta da presença do nosso Deus. Mas em 2014, ele lança esse livro, que é basicamente o testemunho dele de conversão do Islã para o cristianismo. É um livro maravilhoso, vale muito a pena, tem testemunhos dele também na internet, vale muito a pena conhecer a história desse irmão, da obra que Deus fez na vida dele. O fato é que foi um abalo para o mundo islâmico, como para o mundo cristão. No seu testemunho, Nabil fala, bem no começo do livro, o quanto ele era um muçulmano zeloso. Era de uma família muçulmana muito zelosa. Aliás, a sua família era de missionários islâmicos. Veja, nós não ouvimos falar muito disso, né? Mas eram de missionários islâmicos que estavam ali baseados nos Estados Unidos. Então, é muito interessante, ele fala sobre como a mãe dele o projetava para ser um muçulmano, o melhor em tudo, a fim de que as pessoas conhecessem a respeito da fé dele. Nabil, ele estudava as escrituras cristãs, buscava a teologia. Nabil buscava encontrar, materializar uma resposta que ele já tinha encontrado no coração dele. É interessante porque essa história do Nabil, ela mostra, aponta para um conflito humano. O conflito de que nós constantemente, e veja, não estou falando apenas daqueles que estão para além da fé, que estão fora da fé, mas eu acredito que nesta manhã, essa mensagem tem muito mais a ver conosco, que estamos dentro da fé. Nabil, a situação que essa história do Nabil nos aponta, é aquele conflito que o ser humano tem de buscar as próprias respostas. Nós temos isso. E aí nós nos deparamos com 3 cenários, basicamente. Um cenário muito errado, que é aquele em que crentes buscam as próprias respostas, utilizando para isso, às vezes, versículos e aspectos da teologia. Retira-se do contexto versículos, capítulos inteiros, aspectos da teologia, distorce aquilo para que a pessoa consiga materializar uma resposta para si. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Tenho visto muito isso nos noticiários.
as pessoas estão, de um lado e de outro, usando à torta e à direita a palavra de Deus para legitimar uma perspectiva política. Outro dia eu vi no jornal, a pessoa citou praticamente o capítulo inteiro daquele jantar, aquela descrição daquele jantar no livro de Daniel, onde Deus se manifesta, escreve na parede. O cara fez uma alegoria maluca ali daquele episódio com um cenário político. As pessoas estão fazendo isso, e cada vez mais, é uma percepção pessoal, mas a minha percepção é que cada vez mais estão usando para materializar suas respostas, que elas já encontraram no coração, aspectos da palavra de Deus, da revelação. Isso é um cenário muito errado. Um cenário ideal, que infelizmente é o que nós menos vemos, é aquele que nós devemos perseguir como cristãos, é o seguinte: nós vamos à revelação de Deus, conhecemos aquilo que Deus revelou, que portanto é a verdade, e aí nós nos sujeitamos a ela, e buscamos conhecer os aspectos da vida baseados na revelação, na verdade. Nós nos prostramos diante da vontade de Deus, e tudo que é na vida nós fazemos com relação a isso. Nós não temos a pretensão de buscar, ou de materializar, ou de construir nossas próprias respostas. Deus nos dá as respostas, nos orienta, e nós seguimos, servindo, dando a Ele toda a glória. Esse é um cenário ideal. É triste dizer que não é um cenário mais comum, mais frequente, mesmo dentro da igreja cristã, evangélica, brasileira. Também podemos considerar o cenário mundial com relação a isso. Mas aí nós temos um terceiro cenário, que é o cenário que o texto, a exposição desse texto, que Deus nos permita enxergar este cenário. É o cenário da graça. É o cenário da graça. O cenário onde nós procuramos as nossas próprias respostas, mas Deus interfere graciosamente e nos leva para a verdade. Porque o nosso Deus é um Deus gracioso. Irmãos, nós não podemos esquecer dessa verdade. Nós gostamos muito da sã doutrina, nós amamos a sã doutrina, e muitas vezes nós gostamos até de dar a verdade o tempo todo e nos afastar da mentira. Devemos fazer isso muitas vezes, mas nós não podemos esquecer daquilo que o texto vai nos ensinar aqui agora. Muitas vezes Deus aparece, se relaciona com pessoas que querem buscar uma resposta falsa, e Deus se revela graciosamente, levando-os para a verdade, por graça, por amor. Esse é um aspecto missionário de Deus, que nós não podemos negligenciar nas nossas vidas, em casa, mesmo na igreja, às vezes com outras pessoas de outras denominações que nós já formatamos no nosso coração, são hereges. Nem converso. Não podemos, porque o Deus da graça não fez isso. Por isso é que o tema da exposição de hoje é: qual resposta você procura? Qual resposta você procura? E nós vamos agora, nessa empreitada pela exposição do texto que nós acabamos de ler, começando pelo versículo 34, ver que havia ali uma saga dos líderes religiosos por tentar encontrar a própria resposta que eles já tinham formatado em seu coração a respeito do Senhor Jesus. Os líderes religiosos ali, fariseus, saduceus, os anciãos do povo, eles já tinham formatado no seu coração o seguinte: Jesus não é o Cristo, Jesus é um herege. Vamos agora só encontrar, materializar essa resposta. Vejam, acompanhem a leitura do versículo 34,
E me permita o seguinte, você vai perceber que a minha leitura aqui vai estar ligeiramente, em alguns momentos, diferente do que você vai ver ali, porque é fruto de uma tradução minha pessoal do texto, onde eu privilegiei, às vezes, a literalidade, ou às vezes o aspecto mais dinâmico, para que a mensagem do texto fosse melhor compreendida por nós. Então, no versículo 34 diz assim: entretanto, os fariseus, tomando consciência de que ele, Jesus, silenciou os saduceus, reuniram-se. Veja o que o texto está nos dizendo aqui, irmãos. Que os fariseus, e aqui o texto vai nos mostrar, está nos apontando que não eram ali os meros estudiosos, o ancião do povo. Esses aqui eram a nata, eram os doutores da lei. Eles é que tomaram consciência. Veja, o texto diz, eles também não só ouviram falar, olha, tem um Jesus aí, um rapaz ali da Galileia, um cara é carismático, é meio polêmico. Não, eles não só ouviram falar, eles ouviam muito falar. Naquela época ali em Jerusalém, havia muitos, apareciam muitos assim desse tipo. O texto usa um termo aqui de que eles tomaram consciência. Eles, espera aí, isso aqui é algo que chamou a atenção, chegou na cúpula mais alta, a respeito de Jesus, especificamente de que este Jesus silenciou os saduceus. E a palavra aqui até sugere um amordaçamento. Jesus calou os saduceus. Naquilo que foi uma tentativa dos saduceus, uma das suas melhores armas para constranger aqueles que acreditavam na teologia a respeito da ressurreição, eles usaram contra o Senhor Jesus, e a resposta que o Senhor Jesus dá, simplesmente fez eles calarem, não porque queriam, não porque estavam interessados ali em aprender, vou me calar para aprender, não, eles se calaram porque não tinham mais o que falar, se calaram contra a vontade de Jesus, os silenciou. Veja, esse é o clima, que os fariseus chegaram e ouviram a respeito desse Jesus, de forma preocupada a respeito daquele que havia silenciado os saduceus. E agora me permitem nos colocar ainda mais no aspecto do contexto, o que está acontecendo nesse momento aqui, no que foi revelado por Mateus, na nossa perícope, 34 a 40, um pouquinho antes também, havia ali uma questão sobre uma controvérsia a respeito da autoridade de Jesus. Nós estamos aqui numa semana em que por dias os líderes religiosos confrontaram Jesus, levantaram essa controvérsia sobre, como por exemplo eles falam ali no capítulo 21, no capítulo anterior, de 23 a 27, eles perguntam ao Senhor Jesus: escuta, com que autoridade tu fazes essas coisas? Com que autoridade você faz essas coisas? Perguntaram isso para o Senhor Jesus. Havia uma controvérsia a respeito de quem Jesus era, quem ele pensava que era, para falar o que ele falava. Veja, esse já não é mais um tratamento de um arruaceiro. Um arruaceiro, deixa para lá, o pessoal vai... Não, as pessoas já... Com que autoridade fazes isso? Estavam perguntando. Eu vou citar aqui, pelo menos, só 3 exemplos de um aspecto maior, um contexto maior de Mateus, para os irmãos verem essa questão da autoridade. Isso basicamente começou ali no capítulo 5, Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus, ensinando, começa a dizer o seguinte: olha, vocês ouviram de quem? Dos líderes, daqueles que ensinavam a respeito da lei, que interpretavam a lei. Vocês ouviram isso. Eu, porém, vos digo. E Jesus colocava a sua autoridade ali e ensinava. E aí depois, ali no capítulo 7 também, Mateus registra de que o Senhor Jesus havia ganhado um reconhecimento do povo.
Reconhecimento esse que o povo não dava aos líderes, porque lá diz o seguinte, que ele ensinava como quem tem autoridade. E aquilo começou a preocupar os líderes religiosos. É nesse sentido que vem essa questão do ensino do Senhor Jesus, começa a preocupar os líderes religiosos, os doutores da lei. Depois ali no capítulo 9 é um capítulo que mostra o Senhor Jesus exercendo de novo a autoridade, curando, expulsando demônios e perdoando pecados. Perdoando pecados. E naquele momento ali, os doutores da lei falaram, não, chega, que isso? Ele ensina segundo a autoridade dele. Ele cura pessoas segundo a autoridade dele. E nós sabemos que tudo isso eram promessas do Antigo Testamento, que os doutores da lei, se não tivessem formatado em seu coração, estivessem ali atentos, quem sabe a graça do Senhor Deus, não, como permitiu alguns compreenderem que Jesus era o Cristo. Tinha um coração formatado, Jesus é um herege. Não se deram conta de que Jesus estava cumprindo toda aquela promessa do Antigo Testamento. Então, toda essa controvérsia chega no capítulo 22, um pouquinho antes, nós temos essa quarta tentativa de mostrar que o Senhor Jesus não era quem ele dizia, de materializar a resposta que eles já haviam consumado no coração. Por que quarta tentativa? Deixe-me lembrá-los que no capítulo 16, os fariseus e saduceus, aqui é interessante, né? A seita dos fariseus e a seita dos saduceus não se odiavam, eles não se davam, mas se unem para combater Jesus. Interessante, né? O que o mal, ele se junta diante das coisas de Deus, diante da verdade. No capítulo 16, eles pedem um sinal, eles tentam o Senhor Jesus, e ali o texto usa a mesma palavra que o capítulo 22 vai usar para dizer que eles tentavam Jesus, e o sentido, palavra no grego, a raiz peirazo, o sentido é, eles queriam expor uma falha em Jesus, eles queriam mostrar que havia um erro em Jesus. Essa é a palavra usada. E lá no capítulo 16, eles usam, Mateus usa essa palavra, porque lá os fariseus e os saduceus pedem um sinal, para que o Senhor Jesus mostrasse a sua autoridade. Mostra-nos um sinal. Ali foi a primeira tentativa. A segunda tentativa se dá no capítulo 22, quando os fariseus, junto com os herodianos, também lançam ali o que eles provavelmente tinham de melhor em termos de armadilha, e eles perguntam a respeito dos impostos. E a palavra novamente usada é a mesma. Tentaram, o verbo é o mesmo, tentaram expor um erro em Jesus, a ponto de que o Senhor Jesus percebeu o que eles estavam fazendo e diz: por que vocês estão tentando expor uma falha em mim, hipócritas? Mas o Senhor Jesus responde a pergunta a respeito dos impostos. Essa foi a segunda tentativa. A terceira tentativa é a dos saduceus. Novamente, os saduceus lançam aquilo que eles tinham de melhor em termos de armadilha, para ver se eles conseguiam materializar a resposta do seu coração. Jesus não é quem ele diz ser. E o Senhor Jesus dá aquela resposta magistral que todos nós conhecemos a respeito da ressurreição, daquela problemática que os saduceus colocam para eles. Está registrado aqui na sessão anterior ao nosso texto. E o nosso texto, portanto, é a quarta tentativa. A quarta tentativa, meus irmãos, a nossa vida como crentes e discípulos do Senhor Jesus não é fácil mesmo. Não é fácil mesmo. Percebem, nós temos que o tempo todo estarmos em comunhão com a palavra,
em comunhão com Deus, porque nós receberemos, como discípulos de Jesus, igualmente, os mesmos testes. A questão é, nós temos recebido, como é que temos correspondido a isso? Como é que as pessoas nos enxergam? As pessoas têm ranço dos cristãos, porque nós nem dialogamos, não conseguimos dialogar. Interessante, eu nem estava planejado falar isso, obviamente aqui na exposição da palavra, mas vindo para cá, eu não tenho carro, eu tive que pegar um Uber, e a conversa ali dentro do Uber, o rapaz certamente com dúvidas a respeito do cristianismo, do que nós pregamos a respeito da salvação. Nós temos que estar dispostos e preparados, porque pode ser que num domingo de manhã, você com um texto na cabeça para expor e o rapaz te pergunte sobre outra coisa. Isso pode acontecer no seu trabalho, isso pode ser a resposta a pergunta de um filho. Nós temos que estar em comunhão com Deus e sempre com um coração, um espírito armado para a graça. Para a graça. O clima era esse, a saga dos líderes para materializarem a resposta nos seus corações. Jesus é um herege, estava posta. O momento era aquele. E aí então o texto continua, e no versículo 35 diz o seguinte: um deles, perito na lei de Moisés, perguntou, tentando expor alguma falha em Jesus. Novamente o mesmo verbo usado em todo esse contexto que eu acabo de mostrar para vocês aqui. Um deles, perito na lei de Moisés, perguntou, tentando expor alguma falha em Jesus. Não era qualquer um, era um perito na lei, era um advogado da lei. Podemos pensar nisso hoje como se fosse alguém de um alto nível acadêmico, alguém que exerce livre docência na universidade, alguém que não pesquisa pela fonte de outros, é alguém que tem uma linha própria de pesquisa, alguém que produz pesquisa. É o ponto máximo de onde alguém pode chegar na academia. Essa pessoa que está aqui, que foi destacada para dar o golpe, talvez final, aliás, final, porque depois deste momento aqui, é o Senhor Jesus quem vai fazer perguntas, e depois dali eles já não falam mais nada, e o que nós temos é a paixão de Cristo. Eles já vão perseguir o Senhor Jesus, já vão fazer tudo aquilo que nós conhecemos. Então essa aqui é uma cartada final, e eles mandaram o que eles tinham de melhor, porque agora nós vamos conseguir expor um erro em Jesus. Eles enviam o que eles tinham, o teste agora será de alto nível. E uma coisa interessante desse texto é que, neste momento de maior prova, quando a pergunta é feita, o Senhor Jesus não faz o que ele fez na segunda tentativa, lá no versículo 18. Ele permite a pergunta. A pergunta é feita e o Senhor Jesus permite que ela seja feita. Não constrange o cara. Jesus sabia que ele estava sendo testado. Mas Jesus recebe a pergunta e vai respondê-la. E meus irmãos, que essa seja uma lição para todos nós. Nós temos que absorver mais. Nós temos que absorver mais. Nós fomos feitos para absorver mais pancada. Aliás, uma vez estava numa aula com o pastor Ronaldo Lidório, e ele deu uma definição de longanimidade que eu nunca mais esqueci, e é maravilhosa, porque é bíblica. Longanimidade é quando você chega na última gota de paciência. Depois da última gota, começa a longanimidade cristã. O Senhor Jesus permitiu que o maior golpe fosse dado
porque o Senhor Jesus sabia que a resposta, o que iria acontecer ali, teria um efeito muito maior do que o mal que foi intentado. Irmãos, igreja, nós sempre temos a capacidade de dar um golpe de amor maior do que aquele que foi maldosamente intentado contra nós. Nós temos nos armado demais e nós temos vestido uma vestimenta que não é nossa, que não representa a história cristã. Pessoas amarguradas, enraivadas, que têm sempre a língua afiada a ponto de machucar pessoas ignorantes com relação a Deus. Não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Não foi esse o caminho que o Senhor Jesus seguiu. Ele permite a pergunta, ele sabe que estão tentando expor ele a um teste. O Senhor Jesus sabe que lá, capítulo 22, versículo 15, o texto fala que eles haviam combinado. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam. Tudo isso aqui é pensado, toda essa maldade é pensada. O Senhor Jesus sabia disso e permite que ele seja tentado. E aqui uma outra lição, irmãos. Especialmente para nós, crentes, discípulos de Jesus, tentar a Deus. Quando nós nos imbuímos da missão de construir as respostas que queremos para satisfazer uma visão política nossa, para satisfazer um objetivo nosso de comprar ou não comprar, vender ou não vender, investir ou não investir. Quando nós nos imbuímos disso, meus irmãos, nós chegamos ao limite da ousadia de tentar a Deus. Fazer questionamentos, relativizar a palavra de Deus, é uma forma de tentar a Deus. Relativizar, desprezar aquele aspecto da palavra de Deus, é uma forma de tentar a Deus. E vou dizer algo a vocês. Tentar a Deus significa não aceitar o seu poder, a sua graça e o seu senhorio. Tentar a Deus para um crente é se assemelhar àquilo que ele era antes, um ímpio. Porque quem é que não aceita o poder, a graça de Deus e o seu senhorio? Um ímpio, alguém que está morto. Isso é algo que deve nos preocupar, é algo que nos enfraquece, é algo que nós precisamos ter a consciência para não ensinar isso aos nossos filhos. Numa das partes do livro do testemunho de Nabel, aquilo ali é impressionante, porque a mãe dele ensinava o seguinte: Nabel, a profissão que você vai escolher, o lugar onde você vai estudar, não é para que você receba os louros, a glória disso. Pense para que você possa representar o Islã. Seja o melhor no que você fizer, para que as pessoas, depois que olharem e verem que você é o melhor, vão procurar saber. Por quê? Ele é muçulmano. E a minha pergunta é: quantos dos pais cristãos têm ensinado isso, filho? Você não vai procurar ser médico, porque essa é uma carreira que você vai ter aí alguns louros, alguma facilidade. Você não vai estudar em tal lugar, porque é a melhor, mas será que ali é onde você vai conseguir ser um missionário? Irmãos, eu sei o que eu estou falando aqui, o que o texto propõe, o que a tradição cristã mostra. Falando assim hoje, parece loucura até, mas isso é tão somente a vida cristã.
Esse é tão somente onde o bastião do discípulo de Cristo deve estar, nas alturas. Porque não é verdade que nós não vivemos mais para nós mesmos? Eu conheci pessoalmente um irmão nosso, Andrew, quando trabalhava na missão Portas Abertas. Andrew é um cristão perseguido. Andrew morava na África, e ele lá fez uma prova que é parecida com o nosso vestibular aqui, também dá acesso às universidades e tal, tudo mais. E a nota que ele tirou, ele dava assim, para ele ir para a USP, para a Unicamp, para a Unifiesp e para uma que ficava numa região menos abastada, tinha menos... Era uma boa universidade, mas era marcada por ser uma universidade islâmica, muçulmana. Ficava em Gariza. Inclusive é até interessante porque ele fala assim, lá em Gariza era muito quente. Eu vejo um africano dizendo que um lugar era quente, né? Alguém já acostumado ao calor. Então era um lugar que ninguém escolheria. Ele falou, obviamente ele vai escolher uma Unicamp, aí, uma USP e tal. Andrew passou alguns dias orando, perguntando ao Senhor onde o Senhor queria usá-lo. Esse é o padrão. E Andrew foi para Gariza. E Andrew começou a reuniões de orações. E Andrew começou a pregar o Evangelho. E de repente já tinha uma sala lá, uma congregação com 300 jovens universitários, ex-muçulmanos. Até que o grupo terrorista Al-Shabaab, foi tão grande o que Deus fez por meio de Andrew lá, que caiu nos ouvidos. Os terroristas tomaram conhecimento de Andrew, do que ele estava fazendo ali, o que o Espírito Santo fazia por meio dele. Foram lá fazer um massacre. E muitos morreram naquele dia. Deus preservou a vida de Andrew. Esse é o padrão, meus irmãos. Não tentemos a Deus. Nós, quando fazemos isso, perdemos toda a riqueza da caminhada na fé cristã. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele alerta: olha, já fizeram isso no passado, não tentem a Deus, já fizeram isso. A palavra, ela se estende a nós hoje, meus irmãos. Não façamos isso, não façamos o que o doutor da lei fez. Esse pecado de tentar a Deus parece ser realmente um pecado escatológico, um pecado dos fins dos tempos. O que nós temos hoje de pessoas que se deleitam naquelas linhas teológicas que criticam a palavra de Deus. As pessoas parecem, tem verdadeiras pessoas, o cristão deveria ter ojeriza disso. Não foi em 6 dias que Deus fez o mundo, não. Foi em milhões de anos, uma coisa assim, tal, porque a pessoa precisa ter aquele afago acadêmico. Não é suficiente ela, não, está aqui, a resposta está aqui. Ela precisa construir a dela. E isso é um pecado dos fins dos tempos, sem dúvida, nós estamos vivendo isso. Vamos seguir. Versículo 36. Nós estamos acompanhando a saga dos líderes para construir sua própria resposta a respeito de Jesus. Nós já vimos que nessa saga ele tem um objetivo de expor um erro em Jesus. E agora nós vamos ver como que essa saga, esse objetivo, provoca uma verdadeira cegueira naquelas pessoas que tentam a Deus para buscar suas próprias respostas. A pergunta é a seguinte: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Qual é o maior mandamento na lei? E aqui nós poderíamos pensar o seguinte: poxa, mas as outras 2 perguntas parecem ser mais difíceis do que essa, né? Pergunta sobre os impostos, questão da ressurreição. Parece, não é, que essa é uma pergunta mais simples. Mas, de novo, irmãos, esta é uma pergunta feita por um doutor na lei. E nós vamos ver aqui agora a maldade que tem aqui. Esta é uma pergunta muito complexa.
qual é o maior mandamento na lei? Dois aspectos contextuais aqui. Primeiro, não era incomum que os doutores na lei, veja que isso é muito restrito a pessoas que tinham acesso aos escritos, pessoas letradas, isso é muito restrito. Mas dentro desse grupo restrito, não era incomum que eles ficassem procurando por resumos da lei. O Antigo Testamento, existem alguns resumos da lei. Nós temos o Código, o Decálogo, nós temos o Código Deuteronomista, nós temos o Código Levítico, nós temos resumos da lei no Antigo Testamento. E os doutores da lei ficavam ali procurando esses resumos da lei, e eles ficavam se perguntando, a discussão de vanguarda, de altíssimo nível naquele momento, era para fazer as distinções entre esses mandamentos. Qual era o maior, qual era o menor, qual era o mais pesado, qual era o mais leve. Essa era a discussão. Eles ficavam ali conversando sobre isso. Só que, vou repetir, isso era algo restrito. Na cabeça deles, Jesus era um galileu. Era alguém comum, não era aquele quem ele dizia ser, o Cristo. Então, a pergunta, ela carrega algumas tentativas aqui de finalizar Jesus, de expor um erro em Jesus. Primeiro, Jesus teria o conhecimento a respeito de que há resumos na lei? Nós temos que fazer essas perguntas ao texto. Será que Jesus sabia desse alto nível de discussão teológica naqueles tempos? Será que Jesus, tendo em vista que o ministério que eles viam em Jesus era um ministério, veja, não quero ser anacrônico com um termo, mas Jesus era um tipo, na visão deles, de um humanista da época. Um cara que curava as pessoas, se sentava lá com os menos favorecidos, gostava de gente ali, falava, curava as pessoas e tal. Talvez Jesus dê uma resposta errada aqui. Talvez para Jesus ele coloque como o maior mandamento algo relacionado ao outro. Talvez. Então veja, a pergunta é muito maliciosa. A pergunta é muito maliciosa. E o fariseu tentou fazer com que talvez o Senhor Jesus expôsse ali a sua falta de conhecimento teológico e mostrasse ali, ele é só um rapaz carismático que consegue fazer alguns truques aqui, mas não é alguém que domina a palavra. Talvez o fariseu quisesse que o Senhor Jesus expôsse ali a sua falta de refinamento teológico e dissesse, de repente, a resposta ali fosse algo, olha, melhor fosse uma resposta ética em relação ao respeito ao próximo, alguma coisa do tipo. Então, essa é a malícia que está ali na pergunta. Veja, todo o clima, tudo que foi armado. E aí o Senhor Jesus responde. E nós vamos agora perceber ainda mais essa cegueira de quem estava perguntando qual era o maior mandamento na lei para o próprio Cristo. Para o próprio Cristo. E a pessoa não conseguiu enxergar. Então, nos versículos 37, 38 e 39, o Senhor Jesus responde o seguinte: respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Este é o maior e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Podemos imaginar a cara do doutor na lei no momento em que ele ouve. Já não é mais uma resposta, já é uma aula. O fariseu já não está mais na tribuna do inquisidor, daquele que pergunta. Ele já está sentado no banco dos alunos. O Senhor Jesus já assumiu o seu papel de mestre, verdadeiramente mestre. Porque
a tentativa de expor um erro no Senhor Jesus fracassou violentamente. O Senhor Jesus responde simplesmente com a Shema judaica. A Shema é a declaração da aliança de Deus com o seu povo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Portanto, de uma só vez o Senhor Jesus mostrou que sim, Ele conhece, Ele está inteirado sobre os resumos da lei, mas aqui Ele nem entra na discussão, Ele nem está dando simplesmente uma resposta. Jesus está declarando que a Shema é o maior e o primeiro mandamento. Não há que haver discussão com relação a isso. Amarás o Senhor teu Deus com tudo o que você é o primeiro e o maior mandamento. Até hoje para nós esse é o maior mandamento. E aí o Senhor Jesus, Ele, como já não está envolvido na discussão e nem simplesmente respondendo, Ele já responde a segunda, não foi perguntado. Mas lembre-se, Jesus já está ensinando. Ele diz: este é o primeiro e maior. Então, Jesus conhece, está inteirado, óbvio, Ele é a palavra, sobre os aspectos mais elevados da teologia. Responde, determina que esse é o maior, Ele conhece. Segundo, Ele conhece as prioridades, esse é o maior, e Ele diz, Mateus registra, o primeiro. Jesus está inteirado da prioridade nos mandamentos de Deus. E aí ele avança com seu ensino gracioso dizendo, e o segundo, semelhante a este, e aí ele cita Levítico 19 e 18. E ele simplesmente oferece o primor da ética judaica. Não faça ao teu próximo o que você não quer para você mesmo. E com um só ensinamento, o Senhor Jesus estabelece ali a sua revelação graciosa de que amar a Deus sobre todas as coisas é um imperativo para que você haja de acordo com o seu próximo. O Senhor Jesus agora nos leva à teologia da criação, aos mandatos culturais. Lembram? O mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Mas aqui o foco nem entra o cultural, são os dois maiores. Um relacionamento de amor e vida com Deus e um relacionamento de amor e vida com o próximo. Olha, nesse momento aqui a gente precisa saber também que o evangelista que registrou o evangelho, Mateus, ele provavelmente estava ali na região da Antioquia da Síria. E ali era uma congregação mista, ou seja, haviam cristãos, haviam judeus convertidos e haviam gentios convertidos. Então ali Mateus via e convivia com dois problemas teológicos: o legalismo e o antinomianismo. A exaltação da lei e o desprezo pela lei. E Jesus registra aqui, com essa resposta, Ele dá a resposta e resolve esse conflito na sua comunidade e em toda a geração, as gerações futuras cristãs, da fé cristã. Porque para o legalista ficou demonstrado que o amor é superior aos méritos. O amor é superior aos méritos. Irmãos, nós não podemos esquecer isso. O amor é superior aos méritos. E para o antinomianista, o amor é a razão para a perfeita obediência. O amor é a razão para a perfeita obediência. Então veja que o ensino de Jesus não dá espaço para você dizer o seguinte, que é como propõe hoje: o amor vale tudo, o amor permite tudo, o amor aceita qualquer coisa. Não, pelo contrário, o amor nos coloca numa posição de obedecer, mas também de ser gracioso, também de ensinar, também de amar o próximo. Que amor maior é esse pelo próximo, que você não abriu seus olhos para o Evangelho,
que amor maior a Deus não é expresso e refletido ao próximo naqueles de nós que vão para o campo missionário, que vão alcançar os povos não alcançados. Mais de 90% da força missionária está concentrada nas regiões do mundo onde já se conhece o Evangelho. E todos os outros que não conhecem. Você quer saber o que é superior em termos de amor? Você dizer para uma pessoa que tem um homem que se relaciona com outro homem, dizer que, não, tudo bem, você acha que isso é amor? Sendo que você conhece a realidade dessa permissividade. Você sabe que se ele não se arrepender, ele será condenado pelo seu pecado. Você acha que isso é amor? Ou você acha que amor é você abandonar seus planos, sua vida, e ir pregar o Evangelho onde a igreja é perseguida? Aqui mesmo no Brasil, entre os ribeirinhos, entre os povos quilombolas, são alguns dos povos não alcançados no nosso território nacional. Nem 5% dos cristãos, Brasil, se dispõe a ir ao campo missionário. Nós somos 85 milhões, contando com todo mundo. E temos falta de obreiros no Acre, no Amazonas, em tantos outros lugares. Onde que amor é superior? O Senhor Jesus coloca aqui que uma coisa não anula a outra, pelo contrário, uma coisa fala a respeito da outra. O Senhor Jesus frustrou a tentativa de expor um erro nele. A resposta é o amor. A resposta é o amor que está em Jesus. Ele finaliza versículo 40, dizendo o seguinte: destes 2 mandamentos toda a lei e os profetas dependem. O sentido da palavra aqui, do verbo estão pendurados. Estão pendurados. Toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Torá, tudo que eles tinham de Bíblia naquela época, tudo depende do amor. A exortação de Cristo aqui é a seguinte: o amor é o maior mandamento. Não é o único, mas é o maior. Essa deve ser a nossa maior característica, ainda que não seja compreendida. Porque você ama uma pessoa quando você, com graça, prega o Evangelho a ela, ou diz não a ela. Esse não é o caminho. O que nós vemos hoje é ou permissividade, não, pode tudo, vai, tudo bem. As pessoas agora, eu trabalho muito com adolescentes, jovens, e às vezes eu percebo assim que eles têm amigos que têm vida sexual, e convivem bem. Isso é amor? Você conviver bem com pessoas que estão se acabando? Isso não é amor. É esse amor que nós temos que levar as pessoas e do qual esses 2 mandamentos dependem: a honra a Deus e o amor ao próximo. A verdade que o Senhor Jesus coloca aqui é que a verdadeira espiritualidade, a verdadeira religião é a religião do coração. É a religião que está entrelaçada num relacionamento de amor e vida com Deus e com o próximo. Algumas vezes na Escritura o Senhor Deus pega e fala para o seu povo, Malaquias mesmo, Isaías também, fala o seguinte: parem com esses holocaustos, eu já não suporto mais que vocês façam isso. Porque não havia o vínculo do amor ali, era só o mérito vazio, estéril das ordenanças. E nós não podemos achar que essas coisas não têm a capacidade de vir para dentro da igreja hoje. Elas têm. O padrão de Deus para o amor é a obediência.
João 14, 23, aquele que me ama é aquele que me obedece. Esse é o padrão de amor de Deus. Contudo, aqueles que dizem, eu amo a Deus, mas você é uma pessoa difícil com outras pessoas, você não é uma pessoa amável, você não é uma pessoa graciosa, você está mentindo na sua declaração de que você ama a Deus. 1 João 4, 20. Diz que ama a Deus, mas não ama o próximo que vê. Mentiroso. E é maravilhoso, porque essas avaliações é do próprio Espírito Santo, na sua revelação. O padrão de amor a Deus e o padrão de verificação do amor que você diz ter por Deus. Concluindo, irmãos. Tentativa fracassada. O Senhor Jesus acaba com a controvérsia a respeito da sua autoridade. O Senhor Jesus tem uma autoridade como nunca vista. O doutor na lei já nem fala mais. E mais para frente Mateus vai dizer que eles já não ousavam mais perguntar nada para o Senhor Jesus. Foram vencidos pela graciosidade, pela sabedoria, pela majestade do Senhor Jesus, que naquele momento era um galileu ali, se vestia como o povo ali. E aquilo levou os líderes à loucura, à paixão, e fizeram o que fizeram com o Senhor Jesus. Mas aqui, meus irmãos, há uma pergunta que o doutor na lei pode ter se feito. Não sei, o texto não fala, mas há uma pergunta implícita, porque o Senhor Jesus cita a Shema e cita o primor da ética judaica, os resumos da lei, que resume, aliás, muito bem o decálogo. O decálogo, vocês sabem, é dividido em duas partes praticamente. Leis que são direcionadas a Deus e leis que são direcionadas ao outro, ao próximo. O Senhor Jesus oferece ali o que tem de melhor graciosamente. Mas a pergunta está no seguinte: quem é capaz de cumprir com os 2 maiores mandamentos? Quem? Amarás o Senhor teu Deus com todo. E ali a palavra é muito interessante, a palavra grega, que aliás é a mesma no Novo Testamento, a mesma na Septuaginta, tradução do Antigo Testamento para o grego. Rolei, da raiz rolos, de todo, completo, inteiro. Quem de nós aqui é capaz de amar Deus assim? Inteiramente, sem falha. Quem ousaria dizer entre nós aqui, entre a igreja, entre qualquer cristão que já pisou na terra, que ama a Deus dessa forma, e ao próximo como a si mesmo? Nenhum de nós, mas só um pode: Jesus. Jesus cumpre os 2 mandamentos, é isso que Mateus está nos mostrando aqui no texto. Jesus é aquele em quem o Antigo Testamento se completa. Jesus é aquele que a lei e os profetas apontavam, que cumpririam o primeiro e o segundo mandamento. Jesus é o caminho. Jesus é a resposta revelada, e não aquela construída pelas nossas paixões. Jesus, Nabel Querish, ele procurava estudar as Escrituras para derrubar outros cristãos. Ele estava procurando uma resposta, queria construir, materializar uma resposta. Ele estava num caminho, lembra daqueles 3 cenários? Ele estava num cenário muito errado. Mas o Senhor Jesus, Deus, ele irrompe a vida de Nabel Querish com graça. Se revela a ele, e aquele homem vira um apologeta cristão no tempo que esteve vivo. A obra que Deus fez por meio dele na vida de outros muçulmanos. Não procure respostas. Procure conhecer Jesus mais e mais e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Nabel Querish teve um determinado momento, ele pega e diz assim: Senhor, por quê? Porque estou tão feliz de ter te conhecido a verdade, ter encontrado a resposta, mas estou tão triste porque agora minha família me despreza. Lembra? A família dele era uma família de missionários islâmicos.
Minha família me despreza, minha mãe não quer falar comigo, meu pai não quer falar comigo. Por que, Senhor? E ele diz que, ao mesmo tempo em que ele tentava ali argumentar com Deus, os versículos bíblicos vinham no seu coração. Quer me seguir? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Eu estava achando que ele estava fazendo muita coisa por Deus. Versículo. Ah, meus pais! Aquele que amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E ele diz que ouviu a voz de Deus no seu coração dizendo o seguinte: Nabel, isso não é sobre você. E é interessante porque nessas reflexões devocionais de pessoas que fazem esse nível de entrega a Deus, eu já ouvi isso algumas vezes. Já ouvi isso da Helen Roseveare, missionária no Congo. Isso não é sobre você. Igreja, isso não é sobre você. É sobre a glória de Deus. É sobre Deus ser anunciado para as outras pessoas. É sobre Deus ser anunciado. É sobre a glória de Deus. Não é sobre eu, sobre você, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre o que você quer. Não é sobre você. É sobre Deus, sobre Jesus Cristo. As pessoas precisam falar mais de Jesus Cristo, da sua obra redentora na cruz, da sua obra substitutiva, da sua obra justificadora. As pessoas precisam falar de Jesus. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Precisam ver Jesus em nós, nos nossos atos graciosos de ser luz e sal da terra. É simples, meus irmãos, mas é tão difícil. Esse é o ensino da palavra de Deus. Que Ele nos abençoe a viver esse amor que é o maior mandamento em Cristo, porque somente nele nós poderemos verdadeiramente amar a Deus e ao nosso próximo. Que Ele nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito faça frutificar o ensino da Tua palavra, a fim de que nós possamos viver este amor em Cristo, a fim de que Tu receba toda a glória, toda a honra, que Tu sejas exaltado, que nós possamos viver a Cristo, viver graciosamente, absorver mais, estar preparados para dar a razão da nossa esperança, para pregar a Tua palavra, para ensinar as pessoas que o amor do mundo não é o amor de Deus, mas que o amor de Deus é o maior mandamento. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos ajuda. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.